Fala, cavaleiros! Como vão vocês? Alguém havia me pedido há um tempo atrás para falar dessa Sakura Face, e eu já tava meio que enrolando para falar dela, mas hoje chegou o dia. A nossa querida Melt precisa ter o espacinho dela garantido aqui na nossa tábua redonda, e essa é uma personagem que alguns gostam bastante. Alguns chegam até dizer que seja a melhor versão da Sakura, o que eu não discordo. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu peço humildemente que você deixe o seu like para me ajudar, se inscreva no canal se não for um inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é sempre bem-vinda. Não vou ficar estendendo a intro aqui, então, vamos embora falar dessa poderosa personagem. Chamada de Meltrilis e conhecida como Meltilite, essa Sakura Face é um dos alter egos que foram criados por Bibi. Ela foi construída com 3 componentes espirituais de 3 seres diferentes, sendo eles Artemis, Leviatã e Sarawast. Mas o principal componente dela é o Leviatã. Essa é a base principal de seu Centigraph. E o curioso é que todos esses seres que eu citei possuem ligação com a água de certa forma. E meus amigos, essa Sakura Face é extremamente forte, e ela vai ter papéis mais interessantes em Fate Extra CCC, Fate Foxtail e Fate Grand Order, na singularidade da subespécie Seraph. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, a habilidade de sintetização dessa personagem, que é chamada de Aldren, é considerada a primeira classe entre os alter egos gerados por Bibi. E digo mais, ela chega a superar até mesmo a sua própria criadora Bibi. Porém, embora ela não possa absorver seus inimigos em si mesma, como faz a Bibi, ela pode derretê-los em uma forma pura de energia mágica, e então, absorvê-los como pontos de experiência. Ela está tão na ponta da coisa, que Bibi chega a afirmar que Melt é um alter ego incontrolável, e que está próxima a ela. Alguém que pode se tornar forte rapidamente, se for deixada sozinha, e de qualquer jeito, mostrando que até a Bibi tinha um certo cuidado com ela. Pois Melt está sempre melhorando seu nível, até os limites de sua fuselagem, e potencializa isso, roubando o XP dos servos e dos NPCs. Em Fate Extra CCC, mesmo Gilgamesh, depois de ter decidido lutar por Hakuno, e suspender a proibição que o impedia de usar Enuma Elish, estava em desvantagem contra ela, e foi forçado a fugir dela, várias vezes. Pois é, se te falaram o contrário sobre o Gilgamesh CCC, te falaram errado. E tem mais coisas que são ditas. Melt é um perigo tão grande, que se ela chegar a ser vinculada ao limite de nível, ela seria uma inteligência artificial avançada, que iria superar até mesmo a Bibi. Ela mesma planejava assumir o controle de tudo, caso a Bibi não conseguisse alcançar o núcleo do Muncel. A primeira coisa que ela faria era remover o seu limitador de nível, pois fazendo isso, ela seria capaz de crescer seu nível infinitamente, enquanto existissem humanos. Se ela aumentou seu nível para 1 trilhão, ela não pode ser excluída, mesmo que o Muncel tente apagá-la. Hakuno percebeu o risco que Melt representava, e chegou a questionar Bibi se ela tinha noção de que deu à luz a um ser que poderia até mesmo destruí-la, sem sequer mencionar o Muncel. Se Melt tivesse a habilidade da King Proteia, chamada de enorme escala, que tem a função de remover o limite de nível, ela se tornaria um monstro, superando até mesmo a Bibi. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do quanto existem personagens fortes em Fate Extra. Eu só tô mostrando para vocês algumas coisas que não são faladas. Bom, a coisa fica ainda mais intrigante, pois em termos de desempenho em batalha, Meltrilis apresenta as melhores estatísticas entre todos os alter egos da Bibi, sendo considerada a Sakura 5 mais inteligente. Meltrilis é capaz de cortar qualquer coisa segundo afirmações dela, porém, ela também afirma não ter chance em força física contra Passion Lip, a Sakura 5 com maior força. Mas, como Nasuverse usa muito compatibilidade, Meltrilis é o inimigo natural de Passion Lip, e portanto, pode facilmente derrotá-la. Na singularidade do Seraph, Fate Grand Order, ela enfrentou a Kiara, que criou um pseudo-campo gravitacional. Para conseguir dominar esse campo gravitacional, Melt teria que ultrapassar a velocidade da luz. Porém, embora isso seja possível no mundo feito de dados digitais, os Spiritrons que compõem o seu Centigraph não seriam capazes de sobreviver ao estresse dessa velocidade. E na verdade, até mesmo um servo de rank A teria dificuldade em fazer isso numa velocidade acima da velocidade da luz. Já no mundo de Fate Extra CCC, Melt adquiriu invencibilidade, e essa habilidade não é um simples poder
poder defensivo ou uma habilidade especial que lhe confere essa qualidade. Melt não falsificou a si mesma, mas sim o sistema, usando uma modificação ilegal. Após invadir o sistema administrativo do Seraph, ela substituiu o primeiro item da regra básica do sistema, e isso fez com que essa Leviatã não pudesse ser ferida. E por causa disso, nada na célula da Lua poderia machucá-la, adquirindo invencibilidade e imortalidade ao mesmo tempo. E isso tudo que ela fez não provocou nenhum tipo de problema por parte do Muncel em relação a ela. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Para mostrar que o Muncel não é tão poderoso assim como dizem. E eu ainda tenho coisas para falar desse computador que até a Suzuka é capaz de superar. Bom, nas 3 rotas de Fate CCC, Hakuno enfrenta a Meltrilis. O servo de Hakuno consegue se defender de um dos ataques de perna da Melt. No entanto, depois é revelado que Melt não estava dando tudo de si. Então, ela começa a carregar as pernas com mais força do que antes. Nesse momento, Hakuno afirma que eles não serão capazes de se defender como da primeira vez, e também, devido ao fato de que Melt é capaz de anular qualquer ataque lançado contra ela, Hakuno e seu servo são forçados a recuar. E calma que tem mais, meus amigos, pois se vocês estão pensando que ela encurralou os servos de Hakuno só por causa dessa invencibilidade, vou dar uma notícia do jogo para vocês. No capítulo 6 de Fate Extra CCC, chamado de Prazer Crítico, o plano que o Conselho Estudantil criou para derrubar a invencibilidade da Melt consiste em Hakuno e seu servo entrarem na zona central da célula da Lua, e com isso, eles acessassem o sistema do Seraph para derrubar essa irregularidade. No entanto, no final das contas, a própria Bibi acabou derrubando essa modificação feita pela Melt, com o argumento de que só ela, Bibi, poderia ser invencível. E adivinha o que aconteceu? Quando Hakuno e seu servo enfrentaram Melt, já sem a sua invencibilidade, ela ainda assim dominou o servo de Hakuno em combate. Não à toa que para mim, essa é sem dúvida a Sakura mais perigosa entre todas as versões, pelo fato de ser ardilosa, e pelo fato de ser muito habilidosa em combate. Dito isso, vamos para as habilidades. Agora que vocês conheceram um pouquinho da Melt, vamos falar das habilidades de classe dela. A primeira delas é o Alto Servo Rank A. Melt é uma serva artificial, uma combinação múltipla de 3 divindades, Artemis, Leviatã e Saraswati. Por causa disso, ela pode manipular livremente qualquer coisa que flua, o que inclui fenômenos naturais, como vento ou água, e também outras coisas como música, fala e prosa. A próxima habilidade é o Núcleo Divino da deusa Rank B. Essa skill representa alguém como uma deusa perfeita desde o seu nascimento, e por isso, ela tem o efeito de preservar a natureza absoluta da mente e do corpo. Melt é capaz de repelir todas as interferências mentais por meio dessa skill. Além disso, essa habilidade é responsável por impedir o crescimento do corpo e manter a forma física sempre no mesmo estado, não importa a quantidade de calorias ingeridas. Agora temos a famosa resistência mágica Rank B. Em Melt, essa skill atua como um filtro que invalida feitiços com canto abaixo de 3 versos. Mesmo que o usuário seja atingido por magias maiores e rituais maiores, é difícil para ele ser ferido. Ação Independente Rank A. Essa habilidade permite a nossa bela Melt agir de forma independente por um tempo, mesmo sem um mestre, mas pelo fato de ser um alter ego, ou seja, um outro aspecto de uma mesma existência, ela pode agir sozinha, mesmo sem um mestre. Equitação Rank B. Essa habilidade é muito comum na classe de cavaleiros, como Saber e Rider. No entanto, por alguma razão inexplicável, Melt a possui. Ela pode montar qualquer animal que exista na realidade, mesmo que seja selvagem. Agora, a razão do porquê ela tem essa habilidade é melhor ficar na imaginação. As habilidades pessoais dela são bem interessantes, e são essas aí que vão aparecer na tela de vocês. Bom, a primeira habilidade, e que está no Rank X, é uma habilidade de trapaça, que evoluiu da absorção, sendo o mais alto grau de drenagem de energia. Por meio dela é possível drenar, copiar e reduzir. Esse processo de drenagem consiste em introduzir um vírus produzido no corpo da Melt para dentro dos seus alvos. Essa Sakura Face injeta no seu alvo um néctar, que derrete os parâmetros roubados naquele momento como pontos de experiência, habilidades e capacidades. Após feito isso, ela converte e absorve esses parâmetros que foram dissolvidos em parte de si mesma. Ela tecnicamente rouba as habilidades e absorve para si. E não importa se o que foi dissolvido seja matéria orgânica ou não, o objeto será drenado e absorvido do mesmo jeito.
No entanto, se for algo disforme, como natureza espiritual ou habilidade, embora possam ser liquefeitas e absorvidas, parece que Melt só pode usá-los como nutrientes simples. Devido a esse problema, apenas as capacidades e experiências podem se tornar parte dela. Em Fate Grand Order, sem fazer distinção de aliados e oponentes, ela tem o efeito de drenar o poder dos fantasmas nobres, enquanto aumenta seus próprios poderes. Inclusive, é uma habilidade muito parecida com a habilidade de absorção do Sephar. Enfim, vamos para a próxima. A próxima habilidade da Melt consiste na sua técnica de combate, que foi criada a partir da própria Melt, que adora balé clássico. Melt acabou possuindo diversas habilidades, ao roubar e converter histórias e cenários, já aperfeiçoados em habilidades. Suas técnicas de pernas são muito refinadas, no entanto, ela é uma donzela adorável, e não pode deixar de despertar nos homens o desejo de protegê-la, pois é assim que ela costumava ser. Já a próxima habilidade da Melt é como uma espada de 2 gumes, e calma que vocês vão entender. Essa habilidade fornece uma correção de bônus à agressão de alguém durante a batalha. Parece algo bom inicialmente, no entanto, quanto mais tempo seu portador permanecer em combate, mais a sua disposição abusiva aumentará. Basicamente, essa skill faz com que seu usuário fique furioso durante a batalha, ficando apenas um passo de se tornar algo próximo a um berserker. O lado bom disso é que quanto mais o usuário ataca, mais forte ele fica, mas o lado ruim é que o poder defensivo diminui. E outro ponto muito ruim é que essa skill também diminui inconscientemente a possibilidade do usuário se retirar ou fugir. Em Melt, essa skill possui uma má compatibilidade. E por fim a última habilidade. Com essa skill que está aparecendo aí na tela, a nossa garota pinguim pode se comportar como um fluido, pois a sua essência é literalmente a água. As bases dos seres mitológicos, que se tornaram a sua base, no caso, as divindades Saraswati, e também o Leviatã, concedem a ela uma constituição perfeitamente semelhante a um turbilhão aquático. Fantasmas nobres. O primeiro fantasma nobre da Melt é chamado de Saraswati Meltuut. Se trata de um fantasma nobre que é composto pela deusa Benzaiten, uma deusa que é um dos 7 deuses da boa sorte. Assumindo a forma de Benzaiten, Melt controla todas as coisas que fluem, especialmente a água, vento, música, palavras, fala, poesia e prosa. Normalmente, exibe seu poder como um vórtice que reúne e dispersa a água, engolindo todas as coisas. Para vocês terem uma ideia, ele é tão versátil que é um fantasma nobre com 5 classificações diferentes, sendo elas anti-unidade, anti-mundo, anti-cidade, anti-mente e até anti-população. O negócio é literalmente uma caixa de ferramentas em um único ataque. Em Fate Grand Order, como o palco não é o Seraph, o poder real do ataque é ajustado para um ataque de orientação física. E tem uma razão para isso acontecer, e eu ainda vou explicar isso quando eu voltar a falar do Mooncell. Tem muita coisa para falar dele ainda. E embora atualmente esse NP seja tratado como anti-unidade, seu uso original não deveria ser como tal, e a forma mais adequada seria como antipopular e antimundo. No cyberespaço, ele funciona como anticidade e antimundo, um fantasma nobre para ser usado contra toda uma civilização. Com sua ativação original, tem a função de derreter o bom senso e a moral de uma comunidade, os transformando em uma espécie de organismo colônia. E ela tem um segundo fantasma nobre, seu nome é Palladio Laser Virgin. O problema desse NP é que Melt só pode usá-lo em combinação a Passion Leap. É dito que esse fantasma nobre detém o conceito da lança de Atena, que paradoxalmente levou à queda da cidade de Troia. Para ativá-lo, Passion Leap atua como uma fortaleza defensiva para Melt, a protegendo com o alcance de suas garras, e então ela arremessa a Melt como um raio laser. Esse fantasma nobre tem 2 classificações, ele atua como anti-fortaleza e também como anti-mundo. Em Fate CCC, Foxtail, Melt e Passion Leap atacaram Gawain com essa técnica. Elas também usaram essa combinação em Fate Grand Order, dentro do mundo digital. Essa habilidade combinada é tão interessante que permitiu a Melt viajar de volta no tempo, embora esse esforço prejudicou gravemente seu Centigraph. Mas essas duas não pararam por aí. Elas usaram essa técnica mais uma vez, e foi graças a ela que Melt conseguiu ultrapassar a velocidade da luz na batalha contra Kiara, que eu falei anteriormente para vocês. Com isso, Melt conseguiu dar o golpe final em Kiara, mas como resultado do feito, ela teve seu Centigraph completamente destruído.
E essas são as principais habilidades da Melt, a cosplay de pinguim, que adora dançar. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, podem deixar na área de comentários que eu estarei lendo e respondendo. Bom, com tudo que foi dito no vídeo, fica claro duas coisas para nós. Melt é extremamente forte, e também, basta ser uma Sakura para encurralar o Gilgamesh. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Mas brincadeiras à parte, eu acho muito interessante o fato de Melt ser a representação do monstro marinho Leviatã, uma criatura mitológica que eu gosto bastante. Por causa disso, para mim, as duas Sakuras que eu mais gosto é a própria Bibi e a Melt. Acho que essas duas Sakura Faces são as melhores entre todas as versões, destacando que é uma opinião minha. Mas e para vocês, qual seria a melhor Sakura? E qual vocês gostam mais? Pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ah, antes que eu me esqueça, use o nosso cupom para acessar a loja da Salter. Não marquem bobeira e vão lá. Agora eu finalizo com chave de ouro, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes servos que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!